Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o professor Felipe Guerra e nós vamos começar agora mais uma transmissão, mais uma aula prática, dessa vez sobre auditoria digital do SPED. E eu gostaria de iniciar já dando as boas-vindas a todos vocês que estão sempre acompanhando aí os meus conteúdos. Vocês sabem que todas as semanas, às 20 horas, sempre às segundas-feiras, nós temos esse nosso encontro marcado, que já é tradicional desde o ano passado, e a gente sempre tem explorado aqui conteúdos práticos, assuntos do dia a dia de vocês profissionais. E então nós decidimos dessa vez abordar aí talvez essa que seja a principal sofrência dos profissionais aí da área contábil e fiscal, que é o SPED e a sua auditoria digital. Então eu gostaria de iniciar já agradecendo a participação de todos vocês que vão estar comigo aqui durante essa transmissão. Já queria dizer também para que você compartilhe aí esse link, faz o convite para mais gente vir para a aula. Vai ser uma aula bem prática que a gente vai abordar vários assuntos, então dá tempo você convidar o pessoal para a gente poder lotar aí essa sala de aula e encher aqui de profissionais que querem se manter atualizados, apesar dessa situação que nós estamos passando, tá? Nós estamos vivendo aí a pandemia do coronavírus, vocês todos estão sabendo disso. Provavelmente a maioria de vocês estão trabalhando aí em formato de home office nas suas casas, mas a gente tem que se manter atualizado, né? Vocês sabem, tem saído aí muitas normas, tem saído aí muitas novidades e nós temos que estar sempre preparados para atender bem, para atender os nossos clientes, para dar as orientações corretas. Então, essa é mais uma contribuição que eu estou tentando dar aí para você, profissional da área contábil e fiscal, que gosta de assistir, de acompanhar os meus conteúdos, beleza? Então, sejam bem-vindos. A nossa aula é sobre a auditoria digital do SPED. Vai ser uma aula bem prática. Nós vamos ter alguns materiais práticos que eu vou deixar disponíveis também para vocês ao final do nosso encontro, tá? Eu vou estar compartilhando o link para vocês no final do nosso encontro com a página que vocês vão poder fazer o download dos materiais. Então, tenham paciência, tudo aquilo que eu mostrar aqui estará disponível para vocês, tá? E aí eu gostaria já de começar aqui a nossa transmissão com um desafio para vocês, tá? Eu quero que vocês botem a hashtag #EuAmoSPED. Essa hashtag a gente vai subir ela, que ela é a nossa sofrência, né? O SPED é a nossa sofrência, então nós vamos subir essa hashtag aí, #EuAmoSPED. Então você que está entrando, à medida que você for entrando, já vai deixando aí o teu comentário aqui embaixo com a hashtag #EuAmoSPED e não esquece de compartilhar também essa aula com os seus colegas de trabalho, de faculdade, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possível, tá? Bom, pessoal, por que eu gosto de falar sobre a auditoria do SPED? Na verdade, vocês já sabem, né? Eu sou um grande defensor do SPED enquanto uma ferramenta que mudou completamente a forma de trabalhar dos profissionais da contabilidade. Inclusive, sou autor do livro Descomplicando o SPED. Vou pegar até aqui um exemplar para mostrar a vocês. Vou pegar aqui o da primeira edição, tá? Esse aqui foi a primeira edição do Descomplicando o SPED. Esse amarelinho é a primeira edição. E aqui eu tenho o exemplar da segunda edição do Descomplicando o SPED. Então, estudar SPED foi uma decisão que eu tomei há mais de 10 anos atrás, me tornar um especialista em SPED, me tornar um profissional que utiliza dessa ferramenta para gerar soluções para os clientes. Mas no começo foi um desafio também para mim. O SPED ele mudou completamente a forma dos profissionais trabalharem e aqui no estado do Ceará, o SPED fiscal, que foi assim aquele que mais representou uma mudança de rotinas, de processo dentro das organizações, chegou lá no ano de 2009. E logo em 2009, depois de já ter feito alguns treinamentos, eu resolvi vender pela primeira vez o serviço de análise de SPEDs. Era uma empresa supermercadista que ela estava tendo muita dificuldade para gerar os seus arquivos do SPED. Naqueles que ela conseguiu gerar, ela ainda não tinha uma segurança, os profissionais da área fiscal que estavam elaborando os arquivos não tinham muita segurança sobre as informações que estavam ali prestadas
E aí eles me contrataram para auditar os arquivos. E aí eu lembro na época, o pessoal da empresa, do administrativo, me mandava o arquivo por e-mail, eu baixava o arquivo e eu fazia toda a análise do TXT, do arquivo do SPED, no olho. Eu abria o TXT e começava a fazer a leitura dos registros, vendo ali os registros principais, como era que estavam preenchidos os campos. É óbvio que ali, com certeza, passava muitos erros por mim que eu não conseguia analisá-los de maneira geral, né? Visto que eu estava fazendo um trabalho 100% manual. Porém, era possível, a partir da experiência e da leitura do guia prático, da leitura do manual e dos outros SPEDs que eu havia feito, perceber quando alguma informação ali estava meio distorcida. Então, eu montava um relatório de apontamentos, sempre com foco em apresentar as orientações de correção, e aí eu montava esse relatório, enviava para o cliente me pagava um valor por cada arquivo que eu auditava. Pessoal, eu vou dizer para vocês, nessa época eu já cobrava R$2.000 por arquivo que eu auditava, por arquivo. Essa empresa eu auditei um ano inteiro. Agora, óbvio, como eu estava ali fazendo por competência, então a empresa me mandava o arquivo, eu auditava o arquivo, devolvia, ela corrigia aquele arquivo, me mandava novamente, eu analisava novamente, dava o retorno para ela. Então, assim, já naquele momento, em 2009, eu consegui perceber que trabalhar com auditoria de SPED seria algo muito promissor para o profissional da área contábil, do profissional da área fiscal. E de lá para cá, eu continuei prestando esse tipo de serviço de auditoria digital do SPED, só que hoje o cenário ele é mais fácil, é um cenário melhor. Por quê? Porque hoje existem ferramentas que vão permitir que você faça o trabalho de auditoria digital com mais segurança e de maneira bem mais automatizada. E além de você conseguir fazer o trabalho com mais segurança, de maneira mais automatizada, você consegue fazer em maior volume. Eu conseguia fazer uma empresa por vez, porque era uma análise, como eu disse, manual, demorava muito. Agora não, eu consigo pegar várias empresas para fazer esse trabalho ao mesmo tempo. Então, isso aumenta e muito o potencial para a prestação desse serviço. E quando eu falo de auditoria digital, você precisa entender que é necessário 3 coisas para que você possa trabalhar com a auditoria digital do SPED. Aí você pode estar se perguntando, professor, eu comecei recentemente na faculdade, professor, eu já tenho anos de experiência, mas eu não sei a prática ainda. Professor, eu sou da área de tecnologia, eu consigo fazer auditoria de SPED? Você pode estar cheio de dúvidas aí, tá? Mas eu vou te explicar exatamente o que você vai precisar para poder trabalhar com a auditoria digital do SPED e como que você vai fazer ela, tá? Eu dividi aqui o que é necessário num pequeno checklist de 3 etapas. A primeira coisa, você vai precisar de um conhecimento especializado no SPED. Não adianta. Eu botei aí a hashtag para vocês que forem entrando, já vão comentando aí a hashtag Eu Amo SPED, porque você vai ter que criar uma relação de afinidade com essa ferramenta. Não tem como, não vai ter como você trabalhar com auditoria de SPED, você aproveitar esse mercado, aproveitar essa oportunidade de consultoria tributária se você não conhecer do SPED. Você vai ter que conhecer da ferramenta, você vai ter que conhecer de layout, você vai ter que ter a capacidade de analisar registros, campos, estrutura. Então, você vai precisar de conhecimento especializado sobre o SPED. Você também vai precisar de ferramenta. Você vai precisar de uma ferramenta para que você possa fazer o trabalho de auditoria digital. Eu uso e eu vou utilizar aqui nessa aula o e-auditor da e-auditoria. Vocês vão ver, eu vou mostrar a tela dele aqui para vocês. Então eu uso e vou utilizar nessa aula o e-auditor da e-auditoria. Então você vai precisar de uma ferramenta. E você também vai precisar de processos definidos. Saber exatamente o que fazer em cada etapa do trabalho de auditoria digital. E eu também vou mostrar isso para você aqui na prática. Você não vai sofrer aqui como você sofreu na live do Bruno Marrone nem do Jorge Matheus não, porque eu vou te entregar tudo, tá? Então, fica aqui comigo, acompanha a aula, que eu vou te dar exatamente tudo o que você precisa. E aí muita gente me manda as seguintes perguntas. Professor, para trabalhar com a auditoria digital do SPED, eu vou precisar ter escritório? Pessoal,
esse é um serviço que você, nesse momento de home office, pode explorar muito, porque você não precisa estar nas dependências da empresa, você não precisa estar nas dependências de um escritório de contabilidade, você, da sua casa, utilizando somente arquivos digitais, ferramentas eletrônicas, vai conseguir fazer esse trabalho de auditoria de SPED. Professor, para mim conseguir os primeiros clientes, eu preciso de indicações? Não necessariamente. Você pode trabalhar estratégias de prospecção e de captação de clientes. Inclusive, nesse momento, como esse trabalho é um trabalho que você pode dar pela internet, à distância, você pode fazer a captação dos clientes à distância através da internet. Perdão. Professor, preciso entender de tudo, eu preciso entender de toda a legislação tributária, eu preciso entender de tudo relacionado a PIS, COFINS, ICMS, IPI para fazer uma auditoria de SPED? Não. Como eu disse anteriormente, você vai precisar basicamente de 3 coisas muito importantes. Ter conhecimento sobre o SPED, ter a ferramenta adequada e ter processos bem definidos. Se você tiver essas 3 coisas, você vai conseguir fazer a auditoria digital de SPED. Ah, professor, eu vou conseguir entender tudo, fazer de tudo. Pera aí, vamos com calma. Nosso objetivo aqui é mostrar como é feita a auditoria digital de SPED. Se você quer ser um especialista na área tributária, se você quer prestar outros tipos de serviço, dar consultoria em apuração, em processo, em rotina, aí você vai precisar de mais conhecimentos. Porém, para fazer a auditoria de SPED, você vai precisar conhecimento específico sobre o SPED, ferramenta que te permita fazer o trabalho de auditoria e processos bem definidos, tá? Então, vou precisar ter escritório? Vou precisar ter indicação? Vou precisar entender de tudo? Definitivamente não. Definitivamente não. Você vai precisar dotar-se daqueles conhecimentos que eu falei anteriormente. E uma coisa que você vai precisar se apegar é que o empresário, ele não sabe que ele tem problemas no SPED. Mas você sabe. Você como um especialista em SPED, você como um profissional que atua em buscar soluções para que as empresas diminuam seus custos e aumente os seus lucros, você sabe que existe um risco fiscal associado à atividade de execução e de operações comerciais do contribuinte, que ele está enviando problemas nos seus SPEDs todos os meses e você, como um profissional especialista, vai propor o trabalho de auditoria digital que tem como objetivo identificar os problemas que podem existir nas escriturações antes da fiscalização e promover a regularização dos contribuintes. E aqui, pessoal, eu deixei um pequeno resumo das etapas, tá? Ah, professor, hoje é mais fácil, na sua opinião, fazer auditoria digital do que era no passado? Sem sombra de dúvidas, eu falei isso agora há pouco para vocês. Se você seguir esse processo, se você seguir esse checklist aqui direitinho, você vai ver e você vai conseguir fazer a auditoria digital do SPED. Primeira coisa que você vai ter que conseguir fazer é a validação dos arquivos, a validação individual. É conseguir pegar um arquivo do SPED fiscal e analisá-lo, pegar um arquivo da FD Contribuições e analisá-lo, entender a estrutura, entender o layout. Eu vou dar ponto a ponto aqui, fiz um checklist lá no Trello exatamente do que você vai precisar. Depois que você fizer essa validação, você vai fazer o cruzamento de informações. Eu vou cruzar SPED fiscal com contribuições, SPED fiscal com DCTF. Com a DCTF, professor? Sim, por conta do IPI. Vou cruzar DCTF com SPED contribuições. Então eu vou fazer os cruzamentos. Caso hajam diferenças durante esses cruzamentos de informações, eu vou fazer a conciliação dos dados. Sempre se preocupando em sanear a base de dados lá na origem. Aonde é essa origem? É lá no software do cliente. Então eu vou me preocupar em fazer as correções que forem necessárias na base de dados do cliente, exatamente para que esses problemas eles não venham a acontecer em outros meses, tá? Dessa forma, eu vou criando indicadores que me permitam antecipar e prevenir possíveis erros no futuro. Então, pessoal, de maneira bem resumida, em uma visão teórica e geral das auditorias digitais, nós temos esse fluxo de processos. Ah, professor, mas eu quero saber na prática. Não se preocupe, eu vou te mostrar a partir de agora. Então vamos lá. Vamos primeiro dar uma olhadinha aqui
na planilha que eu preparei para vocês, tá? Vamos imaginar que a gente está elaborando um plano de ação de auditoria digital, começando aqui no dia 17 de janeiro. Essa é uma das planilhas que eu vou deixar disponível para você. E como é que eu coloquei aqui, ó? É um plano de ação de auditoria digital, eu coloquei aqui o meu nome como responsável e eu coloquei aqui a divisão da seguinte forma. Nós temos o item, a data, qual é o processo, qual é o setor que vai ser responsável, um detalhamento do que vai ser feito, o prazo final, nosso deadline e o status, tá? Eu coloquei aqui tudo na planilha em andamento porque eu estou considerando que a gente vai começar o serviço da auditoria digital a partir de agora, tá? Então, por que eu estou mostrando essa planilha? Pessoal, eu vou mostrar a planilha e lá no Trello eu fiz uma organização. O Trello é um sistema de gestão de projetos, para quem não conhece. Eu fiz uma distribuição dessas atividades aqui lá no Trello entre as etapas de preparação, de execução e de correção. Então eu vou mostrar exatamente uma visão macro para vocês nesse momento, utilizando a planilha, e depois nós vamos para o detalhamento lá no Trello, tá? Então, por exemplo, a gente pode começar esse trabalho com a avaliação dos atos constitutivos, onde a gente pode, por exemplo, pedir ao departamento jurídico da empresa que faça uma verificação dos atos constitutivos, requerimento de empresário, contrato social, e a partir disso a gente fazer um confronto com as operações que a empresa realmente pratica. Uma das coisas que eu costumo dizer é que muitas vezes o que a empresa diz que faz não é o que ela efetivamente faz. Existem casos onde a empresa tem lá no seu cartão do CNPJ uma atividade de comércio de produtos alimentícios, onde na verdade o que ela vende é outro produto. Então a gente faz essa avaliação inicial dos atos constitutivos para poder ter uma visão geral sobre o que é que a empresa está realmente exercendo de atividade. Depois eu vou fazer o download das escriturações digitais. Aí eu coloquei aqui como departamento de TI. Em muitos casos, quando você está trabalhando sozinho, você é responsável por fazer todas essas etapas, tá, pessoal? Aqui eu só coloquei como uma visão mais macro, como eu acabei de dizer para vocês, tá? Aonde vai ser elaborada as procurações eletrônicas, você vai fazer o acesso ao ECAC e vai fazer o download dos SPEDs enviados. Você vai precisar baixar SPED ICMS-PI, que é o SPED fiscal. Você vai precisar baixar FD Contribuições, baixar o SPED Contábil e baixar o SPED ECF. Você também vai precisar fazer o download ou a solicitação dos documentos fiscais eletrônicos, que são os arquivos XML de nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica, cupom fiscal eletrônico, conhecimento de transporte eletrônico. Eu vou precisar desses dados para que eu possa fazer a execução da auditoria. E aí eu começo a etapa de validação dos arquivos do SPED. Essa etapa ela se repetiu aqui 4 vezes. Por quê? Porque eu vou fazer análise individual dos arquivos do SPED fiscal. Daqui a pouco eu mostro para vocês em detalhes o que é que você vai olhar lá. Análise individual dos arquivos da FD Contribuições. Análise individual dos arquivos do SPED Contábil e da ECF. Sempre com a elaboração de um relatório de apontamentos. E aí eu vou iniciar a conciliação dos dados, aonde foi feito um acompanhamento das correções lá na base do software da própria empresa, aonde são feitos revisões de cadastros, revisão dos parâmetros cadastrais lá no sistema da empresa, e aí você vai para os cruzamentos de informações, que se dividem em 2 etapas. Primeiro, cruzamentos das guias de pagamentos com os valores informados nas escriturações, ou seja, eu vou cruzar se o PIS e COFINS pago bate com o que está lá na FD Contribuições, vou confrontar se o ICMS e o IPI pagos bate com o que está no SPED fiscal, e aí eu vou montar um relatório conclusivo, um relatório final. E nesse relatório eu também faço a apresentação dos próximos passos, onde você pode inclusive oferecer para a empresa um serviço de correção dos erros e de mapeamento de processos. Eu fiz esse relatório, essa planilha com essa visão macro, para mostrar que um trabalho como esse, ele leva geralmente 2 meses para ser concluído, se a gente estiver falando de 1 ano calendário. Então, vai depender muito do volume de dados da empresa, do volume de operações e da velocidade com que você consegue as informações, tá? Essa planilha vai ser disponibilizada para vocês por e-mail, tá?
E eu também vou deixar ao final um link para que vocês possam baixá-la, tá? Agora eu vou levar vocês aqui para o Trello, que é onde eu montei aqui esse cartão de auditoria digital, tá? E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu dividi, pessoal, as etapas da auditoria digital em 3 momentos. A etapa de preparação, a etapa de execução e a etapa das correções, tá? Na etapa de preparação, nós vamos ter o quê? Uma das primeiras coisas que nós vamos fazer é a solicitação da procuração eletrônica ou do certificado digital da empresa. Nós vamos precisar dessa informação para a gente poder ter acesso às obrigações acessórias, ter acesso aos arquivos digitais. Então, eu vou precisar da procuração eletrônica ou do certificado digital. Depois, eu vou precisar fazer a solicitação dos acessos aos sistemas operacionais das empresas. Algumas empresas utilizam ERPs como o SAP, o Intor, dentre muitos outros. Você vai precisar acessar esses sistemas para você conhecer ali a base de dados do cliente. Ah, ele só tem um sistema de PDV. Procura também acessar esse sistema de PDV para que você possa ter acesso na origem das informações, tá? Depois que você tiver acesso, você vai fazer um checklist dos documentos e fazer uma conferência dos documentos físicos. Pessoal, existem muitos documentos que são digitais, que você vai baixar por meio do certificado digital ou da procuração eletrônica. No entanto, é natural que você precise também de alguns arquivos físicos. E aí você, ao utilizar esses arquivos físicos, você vai lá confrontá-los, ver, analisar o documento, fazer de fato uma análise documental. Depois você vai fazer a elaboração do plano de trabalho. Você pode usar até aquela planilha modelo. Eu gosto de fazer o plano de trabalho macro, com as etapas daquela forma como está lá na planilha, e um plano de trabalho mais detalhado, aonde a gente possa ir acompanhando etapa por etapa do plano. É importante que você faça uma elaboração de um estudo técnico das operações e atividades da empresa. Por que isso e o que é isso? Ora, você vai precisar estudar as operações fiscais e contábeis da empresa para saber se existe tributação incorreta, para saber se existem produtos que deveriam estar sendo tributados e não estão. Então, esse estudo inicial, para você determinar qual é a modalidade de tributação da empresa, se ela é do simples, lucro presumido, lucro real, se a apuração do PIS e COFINS dela está no regime cumulativo ou não cumulativo. Essa análise você vai precisar fazer uma análise prévia. Por quê? Porque ela vai fundamentar a tua auditoria no futuro, tá? A análise dos atos constitutivos, como eu já mencionei anteriormente, e a pesquisa fiscal e a emissão das certidões negativas. Emitir as certidões negativas vai te dar uma visão sobre as possíveis pendências fiscais que aquele contribuinte tenha ou não. E caso existam pendências, você vai fazer as pesquisas fiscais para poder levantar o que são essas pendências. Saber exatamente o que é que já está no radar do fisco, tá? E aí, depois de fazer essas etapas aqui relacionadas à preparação, a gente vai para a efetiva execução do serviço, tá? Onde eu começo com a análise dos documentos fiscais eletrônicos. Eu vou pegar os arquivos XML e eu vou analisar os arquivos XML. Nesse momento, eu posso pegar os DANFs também, fazer uma análise de como é que está o preenchimento das informações no documento fiscal, ver se as informações estão preenchidas corretamente. Então já é uma análise de execução prática do trabalho de auditoria. Eu vou fazer um confronto das memórias de cálculo com os pagamentos dos tributos, ou seja, onde é que eu encontro as memórias de cálculo? Lá no sistema da própria empresa. A gente pediu acesso ao sistema operacional da empresa. Agora, eu também tenho os valores que foram pagos lá dentro do ECAC e eu tenho uma procuração eletrônica para confrontar se a memória de cálculo bate com o valor que foi efetivamente pago. E aí eu já monto uma planilhazinha, já monto um relatório para poder fazer esse confronto. E aí eu começo o trabalho da auditoria digital, começando pelo SPED fiscal. O que é que eu vou analisar no SPED fiscal? Vai ser necessário analisar a estrutura do arquivo e das informações. Feita essa análise dessa estrutura, eu vou fazer uma verificação sobre o preenchimento dos campos, se eles foram preenchidos corretamente.
se os dados cadastrais da empresa estão corretos, se os valores declarados estão corretos na escrituração, se todos os documentos fiscais foram devidamente escriturados, como é que está a relação do NCM com o CFOP e o CST informado nos documentos. E aí, para isso, eu vou ter que ter um conhecimento sobre o documento fiscal eletrônico. Fazer o cruzamento de informações entre competências, ou seja, se eu estou analisando o SPED fiscal de janeiro de 2019, eu posso confrontar com fevereiro e com março, para me ver se a receita ela permanece constante, se o valor de ICMS pago permanece constante. E por fim, eu preciso fazer a elaboração de relatórios de apontamentos, que eu vou mostrar para vocês aqui um modelo de relatório desse, tá? Então, esse corresponde à etapa da auditoria do SPED fiscal. Vocês lembram quando eu mostrei as etapas lá da auditoria digital? A primeira era a etapa de validação do arquivo individual. Essa etapa de validação do arquivo individual está aqui no nosso material, ó, etapa de validação do arquivo individual, ela acontece exatamente nesse momento onde eu vou seguir esse checklist. Exatamente o mesmo que eu fiz para o SPED fiscal, eu vou fazer aqui na FD Contribuições. Ó. Não mudou absolutamente nada, eu vou seguir o mesmo checklist para a FD Contribuições. Finalizo com a elaboração do relatório de apontamentos. Depois, eu vou para o SPED contábil fazer exatamente a mesma coisa, mas de maneira equivalente, tá? Então, eu vou fazer a análise da estrutura do arquivo e das informações, vou verificar as regras gerais de preenchimentos de campos, vou verificar os dados cadastrais, os valores que foram declarados, mas aqui eu já entro em aspectos contábeis, onde eu vou analisar a estrutura das informações contábeis, se elas obedecem às normas brasileiras de contabilidade, como é que está a estrutura das demonstrações contábeis que foram apresentadas, se elas guardam respeito às técnicas contábeis. E, por fim, eu vou montar o meu relatório de apontamentos. E aí eu finalizo a parte do SPED contábil e eu venho para a parte do SPED ECF, onde eu vou fazer a auditoria do SPED ECF. Mais uma vez, analisando aqui a estrutura do arquivo e as informações que foram preenchidas, como é que está a regra de preenchimento de campos, como é que estão os dados cadastrais do contribuinte, verificando os valores que foram declarados. Já no SPED ECF, como eu tenho uma recuperação do SPED contábil, eu vou fazer a análise das informações contábeis, da estrutura das demonstrações contábeis, ver como é que foi feito o preenchimento do ELALU e do ELAX, ver como é que foi feita a apuração do imposto de renda e da contribuição social e também a elaboração do relatório de apontamentos. Então percebam, ó, eu tenho todo um checklist de etapas que eu preciso seguir para fazer a auditoria do SPED ECF. Então, beleza. Finalizei a auditoria do SPED fiscal, da FD Contribuições, do SPED contábil e da ECF. Eu vou auditar as demais obrigações acessórias. Quais são elas? A DIRF, a DCTF, a PERDCOMP. Eu posso incluir aqui também a declaração do imposto de renda da pessoa física. Eu posso incluir também a RAIS. Posso incluir o Sintegra em alguns casos. Então, as demais obrigações acessórias, elas vão ser de acordo com aquilo que o contribuinte está enviando. Eu posso incluir aqui o PGDAS. Eu posso incluir tudo aquilo que o contribuinte está enviando. E dessa forma eu vou fazer essa auditoria das demais obrigações acessórias. E aí, por fim, pessoal, eu vou fazer o cruzamento de informações, tá? Que é parte importante das auditorias digitais. Eu coloquei aqui 15 itens que podem ser confrontados. Então eu posso confrontar o SPED fiscal, a FD e ICMS-PI, com os documentos fiscais eletrônicos. Eu preciso lembrar que existe um fluxo único. Para quem já é meu aluno, já me ouviu falando isso 1 milhão de vezes. As informações
nascem nos documentos fiscais eletrônicos, transitam pelas escriturações fiscais digitais e desaguam na contabilidade. Então, eu vou fazer o confronto da escrituração fiscal do ICMS e do IPI, ou seja, o SPED fiscal, com nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, cupom fiscal eletrônico. Então, nós vamos confrontar a FD Contribuições também com os documentos fiscais eletrônicos. Nós vamos confrontar também o SPED fiscal com a FD Contribuições. Então é um confronto onde eu vou confrontar, por exemplo, as receitas informadas. Vou confrontar o SPED fiscal com a TIP, com a tabela do IPI. Isso muito voltado para os NCMs, tá? Para os NCMs. Então eu vou fazer esse confronto aqui diretamente para o NCM. Eu vou fazer o confronto da FD ICMS IPI com a DCTF. Esse confronto voltado prioritariamente para o IPI. A informação declarada de IPI lá na DCTF. Para aqueles estados aonde as empresas do Simples Nacional enviam o SPED fiscal, como é o caso do estado do Ceará, eu posso fazer o confronto da FD ICMS IPI com o extrato do Simples Nacional. Então eu vou fazer esse confronto. Vou fazer o confronto do SPED ECF com a DCTF nos valores de imposto de renda, CSLL, por exemplo. Vou fazer o confronto do SPED contábil e da ECF. Principalmente aqui eu posso fazer isso com o plano de contas. Plano de contas. Onde eu posso analisar aqui o DIPARA, que foi informado. Opa, só voltar aqui. O DIPARA, que foi informado entre o plano de contas da empresa e o plano de contas referencial. Posso ver também das demonstrações contábeis. Posso fazer também essa análise, confrontando SPED contábil com ECF. Depois eu vou confrontar SPED ECF com SPED contábil, FD ICMS e FD Contribuições. Lembrando, as informações nasceram lá nos documentos fiscais eletrônicos, transitaram pelas escriturações fiscais digitais e chegaram nas informações contábeis digitais. Então nós temos documentos fiscais eletrônicos, escriturações fiscais digitais e escriturações contábeis digitais. Poderia incluir aqui também a EFD Reinf nesse cruzamento, porque é uma escrituração fiscal digital. Vou confrontar as informações da ECF com as fontes pagadoras, principalmente relacionadas aqui a retenções, assim como acontece também na DIRF. Lá nós temos na ECF registros que informam retenções. Nós vamos confrontar também a EFD Contribuições com a DCTF, valores informados de PIS, COFINS e CPRB. CPRB na DCTF Web, né? Então, eu posso até acrescentar aqui, ó, DCTF Web e EFD Reinf, aonde a gente vai ter esse confronto geral das contribuições. A DCTF com a própria DIRF. A DCTF com a PERDCOMP, relacionada ali aos valores que estão sendo informados na PERDCOMP, se eles existem, foram pagos lá na DCTF, principalmente no caso de recolhimento ao maior. Também a ECF com a PERDCOMP. Então nós temos também essa possibilidade aqui desse cruzamento. Então, eu coloquei aqui 15 possibilidades de cruzamento de informações, tá? Que serão necessários no momento do trabalho da auditoria digital. Pois bem, terminei essa etapa da execução, fiz as análises individuais, fiz os cruzamentos de informações. Eu vou para a etapa final, que aqui da parte das correções, aonde eu começo com a elaboração do relatório conclusivo, que eu vou já mostrar um para vocês, com as orientações de correções, aonde eu vou orientar a empresa como que ela vai fazer as correções. É interessante porque o trabalho de auditoria digital, ele não necessariamente é um trabalho de execução fiscal, tá?
Quando você é contratado para fazer auditoria digital, o teu principal foco vai ser fazer apontamentos de inconsistências, apontamentos de informações que não estão batendo. Não necessariamente você é o responsável por fazer essa correção. Em muitos casos, a empresa que contrata a auditoria digital, ela tem a sua própria equipe para fazer as correções. Ah, professor, acontece da empresa querer lhe contratar para você fazer? Em muitos casos. Mas, num primeiro momento, você foi contratado para fazer auditoria digital. Então é importante que você separe esses momentos, porque eles são serviços distintos, tá? E você tem que estar preparado aí para fazer uma nova auditoria, voltar para as validações individuais, ó. Posso até ter que voltar para cá e fazer novamente as validações individuais, por quê? Porque foram feitas as correções, né? Foram feitas as orientações que você comentou, você volta para a execução. Você volta a ter que fazer análise novamente. Aí, pessoal, nós temos aqui, por exemplo, eu submeti aqui um arquivo ao PVA, ó, e esse arquivo, vocês podem ver, o nome do contribuinte aqui é Formação SPED 2.0. Eu auditei aqui, eu estou analisando, perdão, aqui dentro do PVA, o mês de dezembro de 2019. E aqui apareceram 1000 erros, mas esses 1000 erros, eles são relacionados somente à chave de acesso da nota fiscal eletrônica, ó. O CNPJ da chave de acesso não confere com o CNPJ do informante do arquivo. Isso está acontecendo por quê? Porque eu alterei o CNPJ da empresa, coloquei aqui o CNPJ da minha empresa de contabilidade, somente para não identificar o contribuinte, tá? Tirando isso, não existem mais erros. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei esse arquivo e trouxe ele aqui para dentro do e-auditor. Tá aqui, vocês podem ver que o arquivo que eu estou analisando é o arquivo da empresa Formação SPED, que é o mesmo arquivo que está lá no TXT, ó, Formação SPED, o CNPJ, que é o mesmo aqui do escritório. Eu fiz essa análise hoje, e o mês é o mês de dezembro, ou seja, a mesma análise eu acabei de fazer. E aí o e-auditoria, o e-auditor, que é o sistema que dá e-auditoria, que faz as auditorias digitais, ele tem aqui, ó, a EF dele, a parte de análise de estoques, ele tem as inconsistências com relação ao cruzamento e análise do arquivo individual, ele tem a parte do resumo do ICMS, detalhamento de entradas e saídas, ele tem também o resumo do ICMS por registro, CST, CFOP e alíquota, a parte de apuração do IPI e a parte da consolidação do IPI. Eu vou clicar aqui na parte das inconsistências e cruzamentos do arquivo. Aqui, ele está carregando, né? Está aqui na internet. Quando ele carrega, ele vai trazer para mim os apontamentos. Aqui são os apontamentos que foram encontrados. E eu posso exportar, ó, todas as auditorias, eu posso exportar os resultados, tá? Aqui é o arquivo que foi analisado, vou exibir os detalhes. Eu já estou com esse relatório aqui de inconsistências aberto. Está aqui ele, ó. Esse é o relatório de inconsistências. A empresa Formação SPED 2.0, o CNPJ da empresa, o período de competência que foi auditado, a data de hoje e o horário que eu fiz essa auditoria, tá? Então ele está dizendo, olha, foram analisadas 1.128 linhas e foram selecionadas aqui essa quantidade de inconsistências, tá? Vocês podem ver que é um relatório de 333 páginas, então não é um relatório simples. Eu gostaria de reforçar isso. Eu vejo muita gente que comete o erro de, ao tentar fazer o trabalho de auditoria digital, seleciona a ferramenta, pega esse relatório da ferramenta da auditoria e quer mandar esse relatório para o cliente. Pessoal, você não vai ter sucesso ao fazer isso. Por quê? Porque quando você mandar esse relatório com essa quantidade absurda de inconsistências, cheio de problema para o cliente ele não vai ter condições de analisar esse arquivo. Então, as correções não vão ser feitas. Então, provavelmente, o que vai acontecer é que o teu trabalho vai ser inútil. Então, eu estou mostrando aqui o relatório do e-auditoria, mas o intuito é dizer para vocês que vocês têm que montar o próprio relatório de vocês. No sistema, ele vai trazer aqui vários tipos de apontamento. Por exemplo, ó, um apontamento aqui bem interessante, alerta. Foi informado
que a empresa não realizou vendas com cartão de crédito ou débito. Isso aqui é um alerta interessante. Por quê? Porque hoje a maioria das empresas comerciais vendem com cartão de crédito. E ele está dizendo aqui no arquivo que não teve nenhuma venda no cartão de crédito. Isso aí já acende um sinal de alerta. Então você, quando for montar o teu relatório com base num modelo, você vai dizer o seguinte: olha, é importante verificar se houveram vendas no cartão de crédito, porque elas não estão sendo informadas no arquivo. Ele também me apontou aqui, ó, que está sendo utilizado lá no registro 0200, que é o registro de cadastro do produto, NCMs que estão inválidos. Aí, professor, como é que você conhece que é o registro 0200 é o do cadastro do produto? A gente vai estudar o layout do SPED fiscal. A inscrição estadual do participante está inconsistente com o arquivo 0150. Por quê? É exatamente aquilo que eu falei para vocês. Como eu alterei o CNPJ, alterei a inscrição estadual do contribuinte, para não deixar que você identifique a empresa, dessa forma, houveram esses erros, essas inconsistências, tá? Um outro alerta aqui, ó. Um indicador do tipo de item no registro C100 está incompatível com o CFOP informado no C170. Ora, para que você possa fazer uma interpretação desse alerta de maneira mais forte, você precisa saber o que é o C100. O C100 é o registro que informa um documento fiscal. Aqui, só de cara, por saber que é um C100, pode se tratar de uma nota fiscal eletrônica, de uma nota fiscal de consumidor eletrônica, de cupom fiscal eletrônico, de uma nota fiscal avulsa. Só o conhecimento de transporte eletrônico que não, porque o conhecimento de transporte eletrônico é o D100. Então ele está dizendo, olha, foi informado aqui um indicador de pagamento no C100, que é a informação da nota, que é incompatível com o C170. Vamos dar uma olhadinha, 2472. Então eu vou pesquisar aqui dentro do relatório o erro, o apontamento 2472. Ele está lá, ó. O arquivo está pensando aqui, rapidinho. Achei aqui, ó, ele estava lá na página 20. Na página 20 nós temos 2472. Nota fiscal avulsa. O indicador de tipo de pagamento no registro C100 está incompatível com o CFOP informado. Então, ele disse aqui, ó, olha, o número do documento fiscal é o documento fiscal número 13913. O indicador de pagamento está como 0, que é à vista, e o CFOP que foi usado foi o 2923. Vamos pesquisar aqui rapidinho o que é que significa o CFOP 2923 para a gente saber se é incompatível realmente. Ó. Entrada de mercadoria recebida do vendedor remetente em venda à ordem. Ora, se foi uma venda à ordem, não teve o pagamento nesse momento, houve o pagamento no simples faturamento e não no envio da mercadoria. Então ele está dizendo, olha, está incompatível aqui com o CFOP informado. Não era para ser pagamento à vista agora, era para ser outros, não teve pagamento. Então, é isso que o sistema está me dizendo, está me dando como alerta, certo? Então, esse relatório do E-Auditoria, que é o sistema de auditoria digital que a gente recomenda, é um sistema muito completo, o pessoal lá é muito acessível e eles estão sempre investindo do software, é o sistema que a gente recomenda. Ele vai ser um relatório bem completo, que vai trazer ali várias alertas, várias inconsistências. Ó. Trouxe aqui, ó, divergência entre o CST informado e o CFOP em operação sujeita ao regime de substituição tributária. Então, a gente vai procurar aqui, esse aqui, ó, 2406, o problema. Vamos dar uma olhadinha. 2406. Está lá na página 318. Ele está me dizendo, ó, que tem essa inconsistência. Eu vou direto aqui para a informação, ó. Ele está dizendo que o CST que foi utilizado foi o 560, mas o CFOP que foi informado, o CST informa que é uma operação sujeita à substituição tributária, mas o CFOP não. Então ele está dizendo, opa, peraí, como é que tu está dizendo no CST que é uma operação que foi pago anteriormente por substituição tributária, se na hora de informar o CFOP, tu informa um CFOP que não é de operações sujeitas
a substituição tributária. Então isso está inconsistente. Então é mais um apontamento aí feito pelo sistema. E aqui, pessoal, eu tenho um modelo de um relatório de auditoria, tá? Que é o modelo que eu apresento nas minhas aulas. De um trabalho de auditoria digital que nós fizemos. E aqui é interessante, ó, que você vai ver que a gente fez exatamente tudo aquilo que estava informado ali no Trello, a gente fez aqui nesse trabalho. A gente analisou os arquivos, ó, vou até corrigir aqui que está escrito errado. Analisou arquivos de DIF, arquivos de DCTF, arquivos de SPED fiscal, de DEFIS, analisamos tudo e aí fomos fazendo o apontamento. É interessante, ó, olha só, tem gente que pensa que isso aqui não acontece, ó. SPED, contribuições e apurações de PIS e COFINS 2014. Analisamos as informações submetidas à Receita Federal e concluímos que não foram transmitidos ao fisco. SPED contribuições do ano inteiro de 2014. Além das ausentes obrigações acessórias, constatamos também que as apurações tributárias de PIS e COFINS não foram executadas e, portanto, não há recolhimento dos tributos. Então tá ali, ó, R$300 mil de PIS e COFINS sendo devido. DCTFs ausentes. Então, relatório aqui completo dos problemas que a gente foi encontrando. O que é que eu queria chamar a atenção de vocês? Para essa parte final aqui, ó. Conclusões e deliberações. Após todas as análises necessárias em obrigações principais e acessórias, segue um resumo das penalidades. E aí nós estamos colocando aqui as penalidades calculadas por obrigação. Portanto, nós sugerimos que o plano de ação que será apresentado seja cumprido para evitar penalidades no valor de R$2,5 milhões. Por que a gente faz isso, pessoal? Faço questão de falar aqui sobre a penalidade porque a gente quer fazer uma ancoragem. Lembra que eu fui contratado somente para fazer o trabalho de auditoria digital? Fui contratado para fazer o trabalho de auditoria digital, como vocês podem ver aqui, ó, de 2013 a 2017, e eu não estou contratado para fazer correções, eu fui contratado para fazer os apontamentos. Então, eu sugeri o seguinte plano de ação, ó. Retificação da DEFIS de 2013, apuração de PIS e COFINS de 2014, o envio da FD Contribuições de 2014 e assim por diante. Então, eu fiz todo aqui o meu relatório, foram 15 apontamentos do plano de ação do que eles têm que fazer. Aí, geralmente, o que é que acontece nesse momento? O empresário chega e diz assim, ó, beleza, Felipe, quanto é que vocês querem para vocês fazerem? Se eu chegar pro cara e disser assim, cara, eu quero R$250 mil para fazer esse trabalho, meu amigo, ele vai dar um mortal triplo. Ele não quer nem conversa, ele vai achar muito caro. Porém, se eu chegar e dizer assim, ó, cara, eu quero 10% do valor que hoje tu tem de passivo fiscal. Teu passivo fiscal hoje é de R$2,5 milhões. Eu quero aqui 10% disso, que é os mesmos R$250 mil, para fazer o serviço. Podem ter certeza, tá? Essa ancoragem muda muito na visão do empresário. Para ele faz muito mais sentido pagar 10% em cima do passivo total que ele teria do que pagar R$250 mil. Beleza, pessoal? Nós já estamos aí com quase 1 hora de transmissão. E aí, eu queria agora falar um pouco para vocês sobre um treinamento que é o meu xodó, tá? Que é o Formação SPED 2.0. Esse treinamento você vai encontrar onde? Lá na página professorfelipeguerra.com.br. Na página professorfelipeguerra.com.br, nós estamos com todos os nossos treinamentos com 20% de desconto. Dentre esses treinamentos, tem lá o Formação SPED 2.0. Esse treinamento, o que é que eu vou te ensinar? Eu vou te ensinar tudo sobre o SPED. Eu vou te ajudar, de forma prática, a se tornar um verdadeiro especialista. No curso de Formação SPED, você vai aprender a corrigir erros no SPED, a fazer auditorias digitais. E durante esse período que a gente está passando por essa crise, eu coloquei um super desconto aqui no curso de Formação SPED. O curso é comigo e com o professor Marcos Lima, tá? O curso, ele custa R$ 997. Durante esse período de crise, nós estamos cobrando apenas R$ 397,60. Você pode parcelar aí em 12 de R$ 38,74. Pessoal, tá um investimento praticamente de graça, tá? Porque o treinamento, ele é muito bom.
Quem já fez o Formação SPED sabe que é um treinamento completo. Nós temos o certificado que é chancelado pela Associação Brasileira de Educação à Distância. Nós vamos abordar no treinamento os documentos fiscais eletrônicos, as escriturações fiscais digitais, as escriturações contábeis digitais e toda a parte de auditoria digital. Então você vai entender sobre nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica, cupom fiscal eletrônico, conhecimento de transporte, manifesto de documentos fiscais eletrônicos, SPED fiscal, contribuições, FD-REINF, SPED contábil, ECF, auditoria digitais. Além disso, você vai ter como bônus um curso de E-Social, um curso de E-Financeira, um módulo prático de auditorias digitais e cruzamentos de informações e um módulo onde eu ainda vou te ensinar como vender consultorias tributárias. Então, se você quer aproveitar essa promoção, se você quer aproveitar essa oferta especial, vai lá no site www.professorfelipeguerra com 2 L's, conforme está aparecendo aí na sua tela, tá? professorfelipeguerra.com.br e dá uma olhadinha nos nossos treinamentos, beleza? Pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês, quero agradecer demais por vocês que participaram dessa live, dessa transmissão. Muito obrigado. Quero reforçar mais uma vez que vocês podem contar comigo, nós estamos juntos. Manda aí a hashtag #EuAmoSPED. Deixa aí o que é que você achou dessa aula, o que é que você achou dessa live. Me manda uma mensagem no direct, eu vou compartilhar aquelas mensagens sobre o que é que vocês acharam das aulas. Pelo amor de Deus, só me marquem nos prints bonitos, tá? É uma campanha, prints bonitos das lives. O pessoal marca a gente nos prints aí, aonde a pessoa tá com a boca torta, tá todo torto. Então eu vou dar a oportunidade de você bater o print agora. Então bate o print menos feio aí e me marca @prof.felipeguerra, que eu vou compartilhar, beleza? Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Até mais!